Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, Jeremias capítulo 30, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e buscar mudar, vivendo 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, meu irmão? Nós estamos em retiro com a igreja, por ocasião aí do carnaval, então o tempinho que eu tenho, eu venho aqui e gravo para vocês os vídeos. Esse vídeo é o de ontem, não perca o ritmo da sua leitura, o capítulo hoje é 31, então daqui a pouco também vai o vídeo 31. Depois de duras palavras do Senhor, justas, mas duras, do juízo dele sobre o seu povo, ele ordena agora a Jeremias que escreva as palavras dele em um livro, que vai do capítulo 30 ao capítulo 33. Muitos estudiosos chamam essa parte, esse trecho de Jeremias, do livro de consolação, livro da consolação, porque aqui Deus traz a esperança, novamente por meio das suas palavras, para o seu povo. Eu vou frisar para os irmãos, principalmente, alguns versículos que aparecem em todo esse texto. A primeira coisa que nós vamos falar é que o Senhor, ele faz a ferida, mas ele mesmo a cura. O Senhor, quando ele permite o sofrimento na vida dos seus filhos, ele não permite o sofrimento para a destruição, sempre tem um propósito de refinar, de purificar, de corrigir, porque ele não pode revogar aquilo que ele prometeu, ele é fiel, e nós vamos ver isso nesse trecho. Então a primeira coisa é o Senhor ordenando a Jeremias a escrever as palavras em um livro. As palavras agora que ele havia, você perceber aí no capítulo, o Senhor vai dizer no capítulo 30, que era necessário agora que ele registrasse a permanente fidelidade do Senhor, para que isso alcançasse as futuras gerações. Lembra que alguns capítulos atrás, Jeremias escreve ao povo dizendo, olha, o juízo acontecerá e vai durar 70 anos. Casem-se, cultivem, orem pela paz, porque se a cidade da Babilônia estiver em paz, vocês também estarão em paz. O profeta diz para eles, conformem-se com a disciplina do Senhor. E agora ele faz questão, o Senhor faz questão de revelar que a disciplina e a sua fidelidade podem andar juntas, e andarão juntas. O Senhor, por ser fiel àquilo que ele promete, muitas vezes, ele precisa nos corrigir para o nosso próprio bem. Deus quer que nós guardemos no nosso coração, por isso que ele manda Jeremias registrar, que guardemos no nosso coração todas as suas promessas, porque nenhuma delas cairá por terra. Creia nisso, meu irmão. Então, por exemplo, nós reformados, acreditamos na doutrina da aliança. É uma revelação bíblica de que Deus salva o homem e tem um propósito também com a sua casa. Nós cremos, portanto, que a obra que Deus tem que fazer na vida daqueles que são os nossos filhos, daqueles que estão debaixo desse ambiente da aliança, ele fará. Às vezes, meu irmão, você fica desanimado achando assim, que está muito longe, não dá para ser restaurado. Leia esse trecho, isso vai trazer consolo para o seu coração, porque Deus é fiel e ele não falha em cumprir todas as suas promessas. O Senhor, Deus descreve um cenário de terror, é a angústia de Jacó e a libertação. O que era a angústia de Jacó? É o dia do juízo, é chamado aqui do dia da angústia de Jacó. Representa o ápice do sofrimento. É mais ou menos, irmãos, o que nós temos experimentado aqui no nosso país, né? Eu fico triste de perceber quanto o povo de Deus tem sido explicitamente humilhado. Todos viram aí no carnaval, dizendo que os evangélicos, aqueles que são pelo evangelho, estão presos em latinhas. Na verdade, o que eles chamam de latinhas, irmãos, são valores que nós não podemos negociar nem abrir mão. Enfim, fico triste por ver pessoas, muitas vezes, rejeitar a Cristo, até aparentemente seguem a Cristo, mas o rejeitaram no coração, que abraçam ideias como essa. Isso é absurdo, irmãos. É um sofrimento que nós temos enfrentado, pelo menos no meu tempo de vida, eu não lembro de um tempo tão explicitamente carnal, explicitamente sodomita, como os dias que nós estamos vivendo hoje. Os homens perderam seus valores, os homens perderam o compromisso com a família, compromisso com o trabalho, compromisso com Deus, compromisso com a moralidade, com a dignidade. Os homens perderam tudo isso. E se tem alguém ainda tentando fazer a diferença, sendo o sal da terra, luz do mundo, essa pessoa está sendo realmente perseguida, porque ela está, de fato, andando contra esse fluxo da multidão. E no ápice da dor é que o Senhor vem trazer libertação. Lembra no capítulo 28 que o Senhor já havia dito que faria essa libertação? Ele promete que ele vai quebrar o jugo de ferro, depois daquele período de 70 anos,
em que eles não mais serviriam a estrangeiros, mas haveria um filho de Davi que se levantaria para reinar, e esse filho é Jesus, já se levantou e reina para todo sempre. Creia nisso, meu irmão. Apesar de você perceber toda essa maldade, tem um rei que reina, e esse rei cumpre a sua palavra. Ele há de curar todas as nossas feridas, ele há de trazer juízo a todas essas coisas. Do Senhor não se zomba, não se brinca. O Senhor é digno de temor, de tremor, e nós aguardamos essa justiça vinda dele. A ferida, para vocês terem uma ideia, ela é descrita neste capítulo de Jeremias como uma ferida incurável. A ferida era grave e incurável aos olhos humanos. O Senhor diz que Israel, Judá, havia abandonado por amantes. Qual que é a diferença do amante e do casamento? O amante só quer o prazer. Quando chega a ferida, muitas vezes, ele abandona, ele não tem compromisso com aquela pessoa com quem ele desfrutava o prazer. E Jacó, o povo de Judá, havia ido após outros deuses, cometido um adultério espiritual contra o Senhor. Mas o Senhor diz assim: olha, eu vou restaurar a saúde e curarei as tuas chagas. Porque os aliados, os amantes, aqueles com quem eles se relacionaram, eles não queriam agora curar, mas o Senhor diz: eu vou curar, eu corrigi vocês, eu entreguei vocês aquilo que vocês procuraram com as próprias mãos, e eu vou curar, porque eu sou de fato o seu esposo. Eu não sou um amante, eu sou o seu esposo, é o que diz o Senhor, e eu vou curar você. E aqui fala também da reconstituição da cidade. O Senhor promete, mais uma vez apontando aí para Jesus, Deus promete um governador, está lá no versículo 21, que sairá por eles mesmos, e ele o fará aproximar-se. Aponta para Jesus, que é o perfeito sacerdote, rei e profeta que viria em nome do Senhor. Então, aqui tem aquela frase que nós lemos repetidas vezes, principalmente nos livros dos profetas: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, dizer algumas coisas. A dor tem limite e propósito. Quando Deus ele permite que venha a provação, ele é como um ourives que sabe a medida certa para purificar o ouro e não destruí-lo. O Senhor não tem o objetivo de destruir você, mas pelo contrário, ele tem o objetivo de te purificar. E se preciso for, ele usará o fogo. O Senhor é o Deus de alianças verdadeiras, portanto, nenhuma aliança falsa ela tem durabilidade, mas a aliança que Deus tem conosco, meu irmão, ela é eterna, ela é para sempre. Nós vamos ver daqui a pouquinho aquele versículo clássico: com a eternidade, com amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. Próximo capítulo, esse é o tipo do amor de Deus, uma aliança eterna, inquebrável, e o termo eterno já significa que ela não tem interrupção, não tem início e não tem fim. É assim que o Senhor nos ama. Creia que Deus é capaz de curar o incurável. Não acredite, meu irmão, que há impossíveis para o Senhor. Para o Senhor não há impossíveis, e tudo é possível ao que crê. E aí, como mostra aqui o povo se alegrando, a marca do povo restaurado deve ser o som de ações de graças. O coração grato, ele evidencia, ele testemunha a alegria de ter sido restaurado pelo Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.